Esse texto de Abacuque 2, versículo 14, também, né? Especificamente, a gente vai mergulhar aí. E assim diz, vamos repetir a leitura: pois a terra se encherá do conhecimento da glória de Iau, como as águas cobrem o mar. Aleluia. A terra se encherá. Amados, no mês de outubro, por volta do mês de outubro, eu não tenho precisão exata, mas eu me lembro que foi no mês de outubro do ano de 2005, ou seja, finalzinho do ano de 2005, há 20 anos atrás já, né? Eu tinha passado por um tempo de consagração de jejum, aproximadamente uma semana, alguns dias jejuando. E naquele momento eu tive uma visão, um sonho. E eu estava com a Andréa numa casa de praia, beira-mar, uma casa com um muro ao redor da casa. A gente não estava dentro da casa, a gente estava dentro da área do muro. Um muro bem pintado de branco, estava resplandecendo do sol. E a gente estava numa parte que era como se fosse a areia do mar, porque a casa era na beira do mar. E a gente estava conversando, quando eu me virava para o lado do mar, eu vi uma onda gigantesca, muito grande mesmo. E aí eu dizia para André: olha, vamos correr, mas certamente a gente vai morrer. Entrega aí tua alma ao nosso Salvador, porque a gente vai morrer. E quando a gente dava alguns passos na areia, dentro do quintal da casa, né, a área entre o muro e a casa, dava uns passos assim, tentando correr, a água realmente nos apanhava, e a água fazia que ela não apanhava nos esmagando, mas enchendo muito rapidamente, e nos elevava. Então, no segundo momento, eu me vi em cima, na água, no meio da água, num lugar muito alto da água, e a água estava fazendo, como o surfista diz, ela estava embicando para fazer o túnel, para se quebrar dentro de si mesmo. E eu estava praticamente na crista da onda, e eu via a altura imensa onde a gente estava. E eu dizia assim, eu estava de mão dada, eu dizia: olha, não sei como a gente não morreu ainda, com tanta água, mas certamente agora essa onda vai tombar e a gente vai ser esmagado pelas muitas águas, não tem como. Mas, por incrível que pareça, de repente, aquela água a onda foi se acalmando e se dissolvendo dentro de si. Ela não se quebrou como normalmente se quebra uma onda quando ela chega à beira. Ela foi se desmanchando dentro de si. E, num terceiro momento, a gente se viu na água muito calma, uma água cristalina, um azul cristalino, lindo. E, nesse momento, a visão terminou. Então, eu me acordei um pouquinho, muito impressionado, mas um pouquinho incomodado. Impressionado porque a visão tinha sido uma coisa assim, claríssima. Mas incomodado porque eu pensei que aquilo seria dificuldade, seriam tribulações, seriam angústias. E então, como eu estava jejuando, o Espírito, na sua soberana vontade, me levou para um lugar muito alto aqui do nosso estado. E naquele local eu vi várias cidades. Era começo da noite, estava escuro, há uma noite sem lua, não sei se era chamada lua nova, não tinha lua. E uma noite muito escura, mas dava para ver várias cidades. E o Espírito Santo me mostrou Abacuque 2,14, que a gente acabou de ler. Amém? Ele mostrou essa palavra que está aqui. A terra se encherá do conhecimento da glória de Iau, assim como as águas cobrem o mar. Avivamento é a glória dele ser manifesta e ser buscada pelos seus filhos de todo o coração. Isso é avivamento. Ser desfrutada pelos seus filhos. Interessante que o texto não diz que a terra vai se encher da glória, mas vai se encher do conhecimento da glória. Portanto, a glória também vai ser manifesta, mas ela virá através do conhecimento da glória dele. Aleluia! E essa glória inunda todas as áreas. Esse grande avivamento, ele vai preceder também a vinda gloriosa do rei. Ele vai preceder. As profecias nos ensinam claramente sobre isso. Entretanto, não é um pré-requisito, como se estivesse faltando isso acontecer, porque já aconteceu muitas vezes. Então, de repente, a gente pensa assim, será que já não aconteceu isso? Por exemplo, como aconteceu lá em Pentecostes, em Atos 2, em que Joel, no capítulo 2, versículo 28, ele profetizou que
nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, eles profetizarão, falarão novas línguas, né? Então tudo isso aconteceu também em Pentecostes, mas nós temos crido, e a igreja, historicamente, ao longo dos séculos, tem crido, que haverá também um grande avivamento, embora será um período de muitas tribulações e muita treva sobre a terra. E é o período que a gente está vivendo. O mundo está em trevas, como nunca antes esteve. Sempre houveram homicídios, sempre houve crimes, sempre houve imoralidades tais como a gente tem presenciado, sim, mas não tão generalizadamente, não tão legalizadamente, amém? Não tão visivelmente. A gente, de fato, pode crer que estamos nesses tempos que ele disse seriam dias semelhantes aos dias anteriores ao dilúvio, que a humanidade foi visitada com juízo através das águas do dilúvio. Seriam dias semelhantes ao que aconteceu com as cidades de Sodoma e Gomorra, e a gente está vivendo dias assim, né? Semelhantes aos dias como foi os dias de Sodoma e Gomorra. Então, a profecia de avivamento para a igreja é uma profecia maravilhosa para mim e para você. Ainda mais se cada um aqui se despertar para cooperar com ele nessa tarefa, porque ele está interessado em que esse avivamento venha. Amém? Com avivamento virão vidas sendo convertidas, sendo salvas. Então, que seja no nosso tempo, que sejam nossos parentes, que sejam nossos amigos e amigas, né? Sejam pessoas que queremos bem alcançados por esse avivamento. E nós podemos cooperar com ele para que esse avivamento seja na nossa geração. Ele deseja isso. Será que nós iremos desejar também, a ponto de nos envolvermos com ele e na vontade dele? Então, eu queria, primeiramente, que vocês entendessem aqui uma profecia entre a indignação e a esperança. Se a gente ler o capítulo 2 todo, que a gente leu bem no comecinho do culto hoje, capítulo 2 todo, nós vamos perceber que essa profecia, ela tem camadas de profundidade e discernimento. Tem pessoas que acham que a Escritura é mero achismo. Alguém acha isso sobre esse texto, outra pessoa acha outra coisa. Então, a Bíblia é uma panaceia, me permitam uma expressão, desgraçada, desmantelada, onde não existe verdade. Que cada pessoa acha uma coisa, eu acho isso, eu acho aquilo, e se criam as religiões. Na verdade, e é bem verdade, que todas as heresias e todas as seitas buscam um fundamento nas Escrituras. Mas isso é próprio de Satanás. E é bem razoável que ele fizesse isso, com todo o poder do engano da mentira. Misturar a verdade com a mentira para confundir. Porque a mentira descarada perde sua força. Mas a mentira velada, encoberta, misturada com a verdade, ela tem o poder do engano. Então Satanás ele tem operado isso. Ele faz com que as seitas que laboram sobre heresias, doutrinas falsas, contrárias à Escritura, peguem pedacinhos isolados da Escritura e façam 1001 interpretações. A Escritura não tem 1001 interpretações. Ela é uma só verdade. Amém? Nós devemos buscar o que é que o autor inspirado estava trazendo e ele tinha entendido naquela revelação. É a pessoa mais próxima do original. Então a gente encontra a verdade pesquisando isso, estudando sobre isso e orando acima de tudo por isso. E a segunda coisa que a gente deve fazer também é buscar na fonte imediata, que é o Espírito Santo, um entendimento. Amém? Então, a gente precisa que as coisas espirituais elas se entendem, elas se discernem espiritualmente, a gente tem nitidez sobre algo, a gente não vê embaçado, a gente vê nítido a verdade, a gente enxerga a verdade com clareza, quando a gente está buscando o Espírito. Amém? Precisamos ter cuidado, porque às vezes nós somos enganados, não pelo Espírito Santo, que ele é a verdade. Agora, a verdade é uma só. Entretanto, o nosso Pai, ele se revela em camadas de profundidade que ele dá a conhecer os simples, os humildes. E Yahshua, o mestre dos mestres, ele disse: Pai, graças eu te dou, porque foi o teu prazer, tu te comprases, foi tu que quisesse ocultar estas coisas dos sábios e instruídos desse século e revelá-las aos teus pequeninos. Amém? Então, quando você vê alguém aparentemente desprovido de coisas desse século,
Mas se essa pessoa tiver a humildade e o amor à verdade, em Yahusha, ela encontra a verdade. Agora, às vezes, alguém tão conhecedor, tão cheio de conhecimento, tão letrado nas coisas do presente século, mas também ensoberbado, cheio de si, ou indiferente à verdade, sem amor à verdade, uma pessoa interesseira, então essa pessoa, por mais inteligência que tenha, ela pode até conhecer muito a Escritura como um livro, mas ela não vai ter discernimento, clareza. Vocês estão comigo? Amém? E eu falo que a Escritura ela tem camadas de profundidade. É uma verdade só, mas tem camadas de revelação. Então, quanto mais você honra o Pai, mais Ele também te honra. Está escrito isso. Aqueles que me honram, literalmente está escrito assim, eu os honrarei. Aqueles que me desprezam serão desfavorecidos, serão desmerecidos. Ok? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes todo o coração. Então existe aí a nossa participação. Nós, quando recebemos a graça dele, nos tornamos cooperadores dele. Eu preciso que vocês entendam inicialmente isto. Todo mundo aqui precisa bem entender isso. Somos salvos por graça, não é mérito nenhum, ok? Mas existe um mais verdadeiro aqui, mas essa mesma graça nos dá poder, nos empodera para sermos cooperadores dele, segundo a Escritura. Para participarmos com ele, não estarmos desprezando a voz dele. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Então, existe uma exortação dele mesmo para que também nos empenhemos, participemos, buscando forças nele para isso. Ok? Amém? Aleluia? Amém? Podemos avançar mais um pouco? Então, amados, a alguns é dado a conhecer alguma coisa. A quem muito busca, muito achará. O que foi que Yahusha falou sobre isso? Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei, batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Porque todo aquele que pede, recebe. Ao que bate, abre-se-lhe-á. E ao que busca, encontrará. Isso também diz respeito à revelação da profecia, da palavra do nosso Pai. Então, se você busca pouco, você vai ter um conhecimento superficial. Você vai me invocar e vai passar a orar a mim, e eu te revelarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Coisas grandes e escondidas, ocultadas. Então, o nosso Pai ele tem prazer. E não deixar as coisas assim na superfície, não. O tesouro é verdadeiro. E há tesouro. Mas é preciso nós buscarmos. Aleluia? Ele gosta disso. Isso é honrar ele. Entenda isso. Vou trazer para vocês aqui uma camada abaixo da primeira camada. Agora a gente vai para o texto de Abacuque 2. Abacuque 2 está nos falando sobre os caldeus, que era um povo que estava ameaçando a nação de Israel. Um povo idólatra. Ok? Mas Abacuque ele traz uma profecia, ele busca. Pode ver que o comecinho do capítulo 2, Abacuque está dizendo, eu vou subir na minha torre de vigia. Bota o olho bem grandão assim, torre para vigiar. De vigia. Na minha fortaleza. O que é fortaleza? Um menino lá em Fortaleza. Você conhece Fortaleza? Me dá R$2. Né? Essa fortaleza que Abacuque está falando. Se eu vou subir na minha fortaleza. Abacuque fosse no Nordeste. Na minha fortaleza. Qual é a fortaleza que Abacuque está falando? Lugar de segurança. Que é a própria presença do Altíssimo. Eu vou subir na minha torre de vigia. Eu vou me aproximar dele com adoração, com lágrimas, com quebrantamento. Eu vou subir, não é descer, é subir na minha torre de vigia, na minha fortaleza. Para quê? Ele vai falar para que ele vai fazer isso. Para ver o que o Altíssimo Yahweh me dirá. Para ver o que ele me dirá. Normalmente nosso Pai fala através de visões. Amém? A gente já tem a Escritura, referencial seguro, é a âncora da nossa fé. Ele jamais vai se contradizer. Nós não podemos interpretar a Escritura à luz de sonhos, visões ou qualquer que seja a experiência que nós tivermos, mas nós podemos interpretar nossas experiências e ter discernimento a partir da Escritura, que é um referencial seguro. Amém? Aleluia? Então, Abacuque tinha esse referencial seguro e ele vai agora buscar visão.
E ele recebe primeiramente uma direção. Olha, Abacuque, o que eu vou dizer a você, o que você vai ver, você vai gravar e colocar em outdoor. Como é o nome da palavra que a gente chama aqui outdoor, mas em inglês, aquela palavra do billboard, que é o famoso outdoor aqui no Brasil, né? Aquelas placas grandonas. Então ele recebe a visão, veja aí, acompanhe. E Al me respondeu, versículo 2 do capítulo 2. Respondeu o quê? Ele disse, escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passar correndo. Ele mandou gravar, está gravado. Você tem corrido muito para cima e para baixo nessa cidade, nesse Brasilzão? Tem corrido. Mas você tem que ver, porque está gravado aqui para quem quiser ver, saber a visão. Então ele recebe a primeira instrução. Versículo 3. Que a visão ainda está para se cumprir. Então leia, acompanhe, participe. No tempo determinado, e se apressa para o fim, e não tardará. E se tardar? Espera a visão? Não. Espera-o. Espera-o. Aí esse O aí, na nossa tradução, é um pronome oblíquo que faz referência à pessoa do Mashiach, a vinda. Com referência profética. Aleluia. Aleluia. Não é? Se tardar a visão, espera a visão acontecer. Se tardar a visão, espera-o. Espera por ele. Porque certamente ele virá e ele não tardará. Aleluia. Então a visão tem a ver com uma pessoa. E não era simplesmente aquela história imediata dos caldeus. Eu não concordo com a sociedade bíblica, me perdoe. Quem sou eu, né? Eu não concordo. A sociedade bíblica colocar aqui o título. Os ais sobre os caldeus, que muitas traduções ainda possuem esses títulos aí, né? Os ais dos caldeus. Não. Aqui existem camadas da revelação da palavra do nosso Pai. E está muito claro aqui, quando a gente tem o discernimento no Espírito, fica claríssimo. Então, a partir desse anúncio de preparação para o profeta, que sou eu e você, e essa pré-introdução é uma preparação para os profetas, que somos nós, então vem a mensagem propriamente dita. E a mensagem começa dizendo assim, eis aí o soberbo. Isso aí foi a visão que Abacuque teve, né? E Al deu a Abacuque. Versículo 4. Eis aí o soberbo, a sua alma não é reta nele. Mas o justo viverá pela fé. Aleluia. Então, já coloque de base aí que o avivamento vem para os justos. São justificados pelo sangue do Cordeiro e que estão vivendo pela fé. Não somente creu um dia lá atrás para a salvação. Continua desenvolvendo sua fé hoje. O justo viverá através da fé. Esse pela fé aí é uma preposição. Através, por a fé. Amém? Nós vivemos através da fé. Tudo que você faz, todo desafio, todo problema, toda má notícia, toda dificuldade, todo sonho, todo objetivo, todo propósito, não fique tentando dar burro em ponta de faca como o ímpio faz e quando consegue busca a glória para si. Mas nós vivemos pela fé. Então nós buscamos nele a vitória e quando a vitória vem, nós tributamos a ele a glória. O justo viverá pela fé. Mas eis aí o soberbo. A sua alma não é reta diante dele. E quem é o soberbo? Que Abacuque estava falando. É o homem ímpio? Com certeza. É o rei caldeu? Um rei caldeu? Também. Mas o soberbo que ele está falando é o iníquo. É Lúcifer. É Satanás. Foi o pecado que o fez cair, a sua soberba. Portanto, meu irmão, minha irmã, procure se esvaziar da soberba. Ser humilde. Quando você for maltratado, quando você for humilhado, ninguém tem o poder, nem o direito de nos humilhar. Mas nós agimos com o fruto da mansidão, porque devemos entregar a Ele a nossa justiça. É claro que há momentos que a gente precisa se posicionar com firmeza em relação à verdade e à justiça, mas procure fazer isso com muito cuidado, em oração, porque facilmente a gente se ensoberbece também. E a gente se sente magoado, ferido. Mas quando a gente é simples, a gente se magoa muito menos. Quando há percas na nossa vida, são percas aparentes, de coisas ilusórias. Na verdade, o nosso Pai está nos enriquecendo. Aleluia. Se você é simples, você vai superar muito mais facilmente. Mas se você é soberbo, aquilo vai te ferir tanto. Coitado do soberbo. A alma dele não é reta dentro de si. Ele não tem firmeza nas suas emoções. Ok? Mas, na verdade, o verdadeiro soberbo que está falando aqui é o próprio maligno. E a gente vai entendendo a profundidade dessa camada aí da revelação.
Versículo 5, assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro, e é como a morte que não se farta, ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Então quem é que está fazendo isso? O soberbo. O que é que está fazendo? Ele está juntando para si todas as nações e ele está congregando diante de si todos os povos. Quando ele começou a fazer isso? Desde sempre, lá atrás, quando Caim matou Abel, lembram? Lembram? Quem lembra? Eu lembro da referência bíblica. Mas a gente lembra, né? A referência bíblica, amém? Aleluia? Amém. Eu ia fazer uma pegadinha com vocês, né? Mas peguei algumas pessoas. Então a gente lembra que Caim matou Abel. Desde aquele dia ele estava querendo reunir as nações para ir. Caim foi, se casou com a filha do rei Nod, numa terra distante, que era tudo descendência de Adão e Eva. Né? Mas foram levantados vários impérios na história da humanidade. O que os impérios faziam? Os imperadores queriam poder, queriam subjugar as pessoas, que as pessoas lhes servissem, fossem suas propriedades. Ok? Aqueles imperadores, a maioria deles, eram obreiros de Satanás que personificavam o próprio diabo. Por exemplo, Faraó no Egito, alguns dos faraós, porque houveram muitos, a maioria deles eram uma personificação e estavam realmente possessos de demônios. Ao longo da história isso foi buscado. E Satanás ele tem usado a mesma estratégia, porque ela funciona, mas de maneiras diferentes. Então, por exemplo, houve um momento que ele unificou o poder político, o poder militar, com o poder religioso. É natural que ele quisesse fazer isso, e ele está voltando com mais força do que nunca sobre isso. Existe um movimento mundial de grandes pessoas, poderosos, e eu aqui não quero entrar nesse campo, né, para que ninguém venha dizer que eu estou pregando teoria da conspiração, mas é fato, e é história, de que há uma busca por uma unificação religiosa. O Papa anterior, que faleceu, o Francisco, ele foi consagrar um local na Arábia, que é das religiões abraâmicas. E a linguagem ali é do relativismo, do pluralismo religioso, que ninguém tem a verdade, de que cada um tem uma partezinha da verdade, que nós devemos ter uma só fé, que todo Deus é um só Deus, é o mesmo Deus, o teu Deus é o meu Deus, aquele papo de Satanás, o teu Deus é o meu Deus. Aquela irmã que um dia perguntou assistindo a novela da TV Plim Plim, mas o Deus dos muçulmanos não é o nosso Deus? Eu disse a ela, você precisa conhecer quem é a personalidade do nosso Deus e quem é o Deus dos muçulmanos. Tenha cuidado com isso. Ah, não, porque é o Criador. Aí há um engano, a verdade misturada com a mentira. Não é? Um dia, um pai de santo, sem eu conhecer nem saber que ele era pai de santo, ele não estava caracterizado, no meio de muita gente que a gente estava evangelizando, colocou a mão, veio se aproximando, colocando a mão no meu ombro, quando ele tocou, ele tirou a mão assim. Aí ele ousou dizer, o meu Deus é o seu Deus. Sem saber e sem me virar, eu respondi bem alto. Eu disse, não é, isso é mentira. Com autoridade mesmo, eu não vou replicar aqui a situação para não incomodar vocês. Mas eu fui tomado de uma autoridade do Espírito Santo. E as pessoas, que inclusive estava ali uma roda de gente jogando dominó, parou assim e se admirou, porque sabia que eu não era daquele lugar, que eu não conhecia aquele homem, que ele não era conhecido de quem era de fora. Então ficaram admirados ali com aquilo que havia acontecido. Foi algo do Espírito Santo para que a palavra alcançasse alguns corações ali naquela tarde. Amém? Mas essa conversa continua sendo hoje de Satanás. Então ele continua querendo reunir as nações. Versículo de número 6. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um ditado, um dito zombador, dirão, ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Ou seja, uma coisa alheia. Isso aqui, os próprios anjos sabem que vai acontecer com Satanás. Ele tem se apoderado daquilo que não pertence a ele. Como soberbo, né? Está falando do soberbo? Está falando do rei caldeu? E está falando de o soberbo, que é o maligno. E esse soberbo, agora a gente vai para uma outra camada, ele se apoderou da religião.
O apóstolo Paulo vai dizer na segunda carta aos Tessalonicenses, também no capítulo 2, que primeiro virá a apostasia, depois vai haver a manifestação do iníquo. Ele fala isso antes da manifestação da vinda, ele não fala isso antes da parúzia, não. Aliás, antes do arrebatamento, não. Arrebatamento ele fala na primeira carta aos Tessalonicenses. A igreja vai ser arrebatada. Agora, o dia é a manifestação da vinda, ok? É uma outra situação. Então, o iníquo já terá se revelado na terra. Na segunda carta, Paulo escreve a manifestação da vinda. O que vai acontecer antes da manifestação da vinda? A apostasia e o homem da iniquidade vai se revelar. É um homem que vai ser incorporado por Satanás. Amém? Isso é isso que está escrito na palavra. Agora, o inimigo ele tem usado as religiões. Ele tem usado as denominações. Eu não estou aqui para condenar nem julgar as denominações, nem as religiões, ok? Mas eu vou mencionar algumas coisas que o inimigo tem usado. E nós precisamos ter o zelo para entender que caminhos que são bons podem terminar mal se eles forem desvirtuados. Desvirtuados. Então a igreja do primeiro século, que era a era de Éfeso, era a igreja que estava no primeiro amor, que tinha obras numerosas, como está lá em Apocalipse, quando Yahshua escreve as 7 igrejas, ele fala da carta à igreja em Éfeso. E Éfeso representa também uma era, são camadas da revelação. Primeira revelação, existiu uma igreja em Éfeso, na cidade, sim, existiu. Existia o seu pastor, sim, ela tinha aquelas características, sim, mas é também uma época, um período longo da história. E no final desse período a igreja estava abandonando o seu primeiro amor, estava sendo tentada. Mas abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Vocês sabem, Pérgamo significa completamente casado. Esse período aí foi quando se levantaram os nicolaítas, os nicolaus, dominadores do povo. Né? A hierarquização dentro da religião, a verticalização, o poder político, o poder militar se casou. Então, a palavra Pérgamo, completamente casado. Primeira era, Éfeso. Segunda era, Esmirna. Em Esmirna, a igreja estava sendo tentada a se casar com o sistema do mundo, né? Com Jezabel, que também representa os nicolaítas. Quem foi Jezabel? É um espírito maligno, mas ela também foi uma mulher, a esposa do rei de Israel, que viveu nos tempos do profeta Elias, né? Que lutou contra os 400 profetas de Baal. Bem, então volto lá para Abacuque 3 e diz, versículo 7, não se levantarão de repente os seus credores, aqueles que têm direito, né, vão se levantar, e não despertarão os que hão de te abalar, ó soberbo, tu lhes servirás de despojo, visto como tu despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Cidade aqui é uma referência a Jerusalém, a Yahushalai. E como a gente está falando aqui de camadas da revelação, a gente está falando agora também da religião que se levantou contra a cidade, contra os santos, que está embebida com o sangue dos santos. Então eu queria que você fosse também para Apocalipse 17. E a gente está dando um pulo lá em Apocalipse, depois voltando para Abacuque, né? Em Apocalipse 17 há uma descrição da grande meretriz. Eu preciso ler aqui, então acompanhe aí com atenção. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Águas são nações, viu? Lá em Abacuque fala que o soberbo, ele quer reunir para si nações. Aqui está dizendo que a meretriz, a grande meretriz, ela reúne e está sentada, ela reina sobre muitas águas. Então, percebam, gente amada, que a grande meretriz está reinando sobre muitas águas. É um sistema religioso, político, governamental, e vai haver um só governo, uma só religião, uma só língua, diz a Escritura aqui em Apocalipse. Continuando a leitura.
com quem se prostituíram os reis da terra. E com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam sobre a terra. Então, os moradores da terra foram embebecidos, se embebedaram com o vinho da devassidão dessa grande meretriz. Que vinho é esse? Da devassidão dessa grande meretriz. Vinho tem a ver com alegria, não é? É uma relação muitas vezes com a presença do Espírito Santo, quando é da verdadeira videira, mas também se relaciona com o engano. Então aqui o vinho é uma falsa esperança que a grande meretriz trouxe. Eu estou aqui trazendo camadas de profundidade da revelação para vocês, amém? Versículo 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e eu vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Então ele viu a mulher sentada numa besta, estava repleta de nomes de blasfêmia. Então guardem isso aí, viu gente? Isso é muito sério. Essa grande meretriz, que é um instrumento de Satanás, e a besta da grande meretriz, ela leva, é uma coisa horrorosa sobre a terra, ela está repleta de nomes de blasfêmia. E nome sujo. Nome de blasfêmia é nome sujo. Atribuindo esses nomes ao Criador, ao Eterno. O que é blasfemar? Se não atribuir o que é sujo e imundo ao que é santo. Isso é uma blasfêmia. Ok? A blasfêmia contra o Pai e o Filho é perdoada, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não terá perdão. Ok? Então a gente continua lendo aqui, e foi transportado, versículo 4, achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate. Então essa mulher usa púrpura e escarlate. Vocês sabem o que é púrpura, né? As mulheres especialmente, eu acredito que saibam. Adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações com as imundícias da sua prostituição. Com a imundícia da sua prostituição. Na sua fronte, achava escrito um nome, um mistério, Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes, ok? Então, essa Babilônia, essa meretriz, ela tem filhinhas, né? Filhinhas. A mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, eu vi a mulher embriagada com o sangue dos santos. O sangue das testemunhas de quem, gente? De quem? Estão acompanhando aí? Versículo 6. Quem é essa grande meretriz que está embriagada com o sangue das testemunhas de Yahusha? Quando eu a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem 7 cabeças e os 10 chifres que leva a mulher. A besta que vistes era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Então aqui tem 3 camadas da revelação. Ela era, não é e ela há de emergir. Então essa besta, ela atuou, atua e atuará em 3 tempos. Ela era, não é, mas ela há de emergir. Quando o apóstolo João e Alhana estava cego, escrevendo essa revelação, a besta não era. A besta tinha sido, ela era, ela não é, porque nesse momento ela não estava plenamente perseguindo tanto quanto os judeus estavam perseguindo Israel, os salvos, os filhos de Yahusha, os discípulos, os seguidores do caminho, mas ela havia de se levantar de tal maneira, todos os apóstolos foram martirizados, todos eles, e implantar a apostasia, para que o nome do Criador, de seu Filho, também fosse blasfemado. Mas agora discernir isso melhor. A besta que viste era e não é, e há de emergir do abismo e caminha para a destruição. Destruição, isso vai ser já lá no final. Isso vai ser depois do milênio, a destruição da besta. Mas a força dela vai cair quando Yahusha se manifestar com a sua igreja. Versículo 8 ainda. Aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta, que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nas quais a mulher está sentada, e são também 7 reis. Então veja, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a grande meretriz está assentada. Ela está assentada sobre as águas, sobre as nações, e ao mesmo tempo está assentada em 7 montes. E também essas 7 cabeças são 7 reis. Vocês estão entendendo? Existe uma meretriz que ela está assentada sobre 7 montes.
Literalmente. E aqui eu não estou julgando todas as pessoas de forma alguma. Eu estou julgando um sistema que foi desencaminhado da verdade, se distanciou da verdade, que se embebeu do sangue dos santos. Foram milhões de pessoas que foram martirizadas por própria perseguição religiosa. E essa autoridade religiosa no mundo, ela detém segredos, porque houveram manipulações, não suficiente para enganar os eleitos, mas com grande poder do engano e da mentira para o mundo, para aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, o nome escrito antes da fundação do mundo, como eu acabei de ler aqui. Você crê na palavra? Versículo 9. Aqui está o sentido. Então, final do versículo 9, a gente leu, são também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe, na época de João, de Al-Hana, o apóstolo. Um estava vivo, e outro ainda não chegou, e quando chegar, tem que durar pouco tempo. Vai ser na grande tribulação que esse rei vai chegar. E a besta, que era e não é, e também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Versículo 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora apenas. Então, se você calcula que nessa semana aqui de Apocalipse vai ser uma semana de 7 anos, a grande tribulação. São 7 anos. Se um dia equivale a 1 ano, 1 hora equivale a quantos dias? Uma regra de 3 simples. Uma regra de 3. Ele vai falar exatamente de tempo. Ele não vai simplesmente usar essa linguagem aqui. Em outros momentos, ele vai mostrar que ele está tratando de uma semana de anos. Então, se um dia nessa semana aqui equivale a 1 ano, 1 hora equivale a quantos dias? Regra de 3. Se ninguém calcula isso quando chegar em casa, certo? Okay? Já foi calculado? Foi? 15 dias. Então haverá um rei que no auge, no período mais terrível da grande tribulação, ele ainda vai reinar durante 15 dias. Plenamente, com todo o poder dele. Com todo o poder dele. Esse período vai ser abreviado por causa ainda dos salvos. Porque eu tenho dito também, e nós cremos na palavra, que também vai ser período de salvação, a grande tribulação. Versículo 13. Todos esses reis, eles têm um só pensamento. Oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Eles têm um mesmo pensamento, que é aquele pensamento do soberbo lá de Abacuque. Qual é o pensamento? Reunir o poder das nações. Está claro lá em Abacuque, amém? Reunir o poder das nações. Aqui também, Apocalipse, várias vezes está claro isso. Então, esses reis vão dar à besta o poder e a autoridade que eles possuem. E pelejarão eles contra o cordeiro. Já começaram a pelejar, viu? Já começaram a pelejar contra o cordeiro. A perseguição à igreja já existe. Quanto mais se tornar nítida o avamento do inferno, percebam isso, como vai se acirrar, vai haver um acirramento, vai haver um agravamento. Vai se agravar isso. Porque o avamento das trevas vai se tornar cada vez mais contundente e eles vão odiar de graça, como já odeiam, aqueles que estão na luz. Se o mundo vos odiar, não vos admireis disso. Se odiaram o vosso mestre, por que não odiariam aqueles seus servos, né? Aqueles que o servem? Amém? Foi ele que falou isso, foi Ósho que falou isso. Então, quando houver esse grande avivamento que vai ser derramado sobre a igreja, do conhecimento da glória de Al, do conhecimento da glória de Al, que vai operar a gente realizar coisas alinhado com a vontade dele, com poder e autoridade nele, então mais evidente ficará a luz e mais escura estará as trevas. A perseguição será grande. A igreja terá poderes também maiores, não que ela já não tenha, mas ela estará vivenciando isso mais intensamente. Então vamos continuar a leitura do capítulo 17 ainda. Então pelejarão eles contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá. Pois ele, o cordeiro, é o soberano dos soberanos. Ele é o rei dos reis. Vencerão também os chamados, os eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Amém? Está vendo como é claro?
Os 10 chifres que vistem e a besta, estes odiarão a meretriz. Então vai chegar um momento que a própria besta e os chifres da besta vão odiar também a grande meretriz. Vejam que confusão. Por quê? Isso aí vai ser no final mesmo, quando o anticristo ele vai se levantar, o antimachia. Ele vai se levantar contra tudo que for ídolo, for objeto de adoração. Tudo, qualquer ídolo que houver, em qualquer parte do mundo, ele vai se levantar contra, ele vai perseguir, ele vai exigir que somente ele seja adorado. Esse períodozinho já final da grande tribulação. Ninguém vai poder comprar absolutamente nada, nem vender, vai haver muita fome, muita gente vai ser morta, coisas terríveis vão acontecer, né? Nesse período aí final da grande tribulação. Então, a meretriz farão ela devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. É a mesma coisa que está lá em Abacuque 2 que a gente leu. Que depois se levantarão contra o próprio soberba. O maligno, ele levantou um instrumento, ele usou durante muito tempo esse instrumento, mas haverá um momento que ele vai desprezar esse próprio instrumento, porque ele tem outras coisas maiores que ele quer impor nessa agenda dele. Ok? E ele tem levantado pessoas para isso? Tem. Porque ele vai agir, como ao longo da história ele fez, através de homens. Até o dia, como diz Apocalipse e outras profecias da Escritura, que vai ser aberto o abismo e o principal maioral dos demônios, Beelzebul, ele vai também se manifestar. E eu acredito que isso aí faz parte também do engano, como está em Tessalonicenses 2, se manifestarão como seres de outras dimensões, outra parte aí da criação do cosmos, né? Extraterrestres, não é assim? Essa terminologia, e as pessoas já estão doutrinárias para achar que tudo é fruto da evolução, que não existe um Criador, que esses seres também vieram disso. Eles só evoluíram em lugar diferente do universo. Então, existe toda uma construção do poder, do engano e da mentira. A própria ciência, ela tem sido usada para doutrinação. Isso não é novo não, viu, gente? Nem eu estou falando aqui coisa de quem é louco, não. A gente pode conversar em off claramente, né? Então, vamos avançar aqui para o final. As águas que viste são as multidões. Versículo de número 16. Os 10 chifres e a besta, esses odiarão a meretriz, né? Consumirão no fogo. 17. Porque em seu coração incutiu o Altíssimo que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem à besta crédito que possuem até que se cumpram as palavras do Altíssimo. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Sabe, só uma cidade, na verdade, só uma cidade, ao longo de milênios, só uma cidade dominou sobre os reis da terra. E ainda hoje exerce domínio. Que é a cidade mais rica. Ela tem um exército próprio, a cidade mais rica. É o maior latifundiário do mundo. Chega a ser uma hipocrisia descarada falar em reforma quem vive nesse sistema onde o maior latifundiário brasileiro e mundial, no mundo inteiro, está nas mãos dessa cidade que domina sobre os reis da terra. Se a gente continuasse lendo, o tempo não é suficiente, não dá para pregar a Escritura toda num dia, nem numa hora, né? Mas o capítulo 18 também vai nos esclarecer ainda mais sobre a queda da grande meretriz, a Babilônia, né? Agora volte lá para Abacuque 2. Então, a gente tem vivenciado já períodos que se aproximam a esse juízo, mas a promessa para mim e você nessa tarde está em Abacuque 2, versículo 14. Vocês podem ler comigo, por gentileza? A terra se encherá do conhecimento da glória de Al, assim como as águas cobrem o mar. Isso aí vai ser no milênio, ok? Então, quando é que vai acontecer plenamente? No milênio. Toda a terra vai se encher da glória de Al, do conhecimento da glória, e por isso a glória também vai encher.
Porque é o conhecimento da glória que torna manifesta a glória. Ok? Então, a terra, ela vai se encher. Percebam o que diz. Não vai se encher da glória. Se diz do conhecimento da glória. Havia algumas edições antigas que omitiam a palavra conhecimento, que está lá no hebraico. Ok? Então, é claro que vai se encher da glória também. Por isso eles acabavam omitindo. Mas a palavra que está aí se encherá do conhecimento da glória dele. Acerca da glória dele. Aleluia. Então, isso não se trata das luzes desse mundo, das emoções, das religiões. Esse avivamento não se trata de um fervor criado por homens, de um ambiente religioso fervoroso propriamente, sem que antes seja um ambiente em que ama a verdade. E ao Altíssimo Pai, ele reprovou e entregou os homens às suas próprias paixões, diz a Escritura, porque aqueles que aborreceram a verdade antes amaram a injustiça e a iniquidade. E não alimentaram no coração o amor à verdade. Então, uma palavra que eu traria aqui, se você não conseguir guardar nada da mensagem de hoje, ame a verdade. Seja alguém apaixonado, seja alguém amante da verdade, alguém que tem fome e sede da verdade. E comece pelo fundamental, a revelação. Ame conhecer a revelação da verdade. Aleluia. Amém? Então, a glória sem o conhecimento é vazia. Eu mencionei aqui uma ilustração, toda ilustração é falha e muito distante, mas eu vou voltar a essa ilustração porque ela é clara, apesar de ser falha e distante. Existe um programa, que é também um reality show, que se pega bilionários ou multimilionários, tira ele do seu ecossistema, da sua área de conforto econômico, financeiro, geracional, administrativo, de produtividade, no seu network, coloca ele num lugar desconhecido, normalmente é uma cidade pequena, coloca ele numa cidade pequena e entrega a ele $100 e se faz um desafio a ele, em 90 dias, levantar $1 milhão. Até hoje, esses bilionários, dentro de 90 dias, a partir de $100, constroem $1 bilhão. Por que eles fazem isso? Por que é que quase 100% da população não faz isso? Por quê? Porque existe algo que é interior que eles possuem. Eu somo a essa história a história de uma família que eu cheguei a conhecer, não de perto, mas eu conheci de ver, num bairro que eu morei na minha infância, que alguém da família ali ganhou na Loteria Federal, não sei qual era o valor, e eles chegaram a fechar a porta assim com madeira, como a gente vê em filme. Pegaram aquela madeira, botaram assim, fecharam na madeira, bateram e tal. Desapareceram. E ficou o boato que eles tinham ganho uma quantia alta na não sei lá quanto, que eu era menino. Mas depois de pouco mais de um ano, não sei o tempo certo, eles voltaram, tiraram, e se confirmou que realmente eles tinham ganho aquele valor grandioso, porque perderam tudo. Pelo mesmo motivo que os multibilionários constroem, é o mesmo motivo pelo qual eles perderam. Porque é algo interior, é o conhecimento. Então o nosso Pai não está interessado em nos entregar a glória para que a gente despreze a glória, para que a gente pise, cuspa, literalmente, na sua glória. Os que me honram, eu os honrarei. É por isso que aprove a ele esconder em camadas a sua revelação. Existem coisas que está sendo dada à igreja hoje que grandes profetas do passado perscrutaram, buscaram o Espírito Santo, mas foi dito a eles que a eles não seria revelado por nossa causa. Por nossa causa. Amém? Mas Yahshua chegou o dia que disse: o que eu digo a vocês ocultamente, vocês vão subir agora nos telhados e anunciar. Porque vai acontecer o que foi dito também ao profeta Isaías: ouvi, ouvi e não escutai. Vede, vede e não observeis. Então, essa profecia é uma profecia que foi dita em relação ao Messias e é dita em relação à igreja. A gente hoje foi dada a autoridade de a gente pregar abertamente. Só que tem gente que, apesar da clareza, vai continuar sem ouvir, vai continuar sem ver, porque eles não estão dispostos a amar a verdade. E eu comecei com essa pergunta: você está disposto, você está disposta, as amadas presentes, as mulheres, estão dispostas a amar a verdade, e os homens estão dispostos a amar a verdade? Então a gente viu aí falso avivamento ao longo dos séculos,
A gente viu a religião trazendo engano, e a gente está cercado aí de denominações também, todo engano. Observe um pouquinho de longe, não julgando, não condenando, não sendo desamoroso, ame, interceda. Mas você pode observar as denominações. Se não tem havido uma guerra de poder, uma busca pelo poder. Independentemente de quem seja. E Alcha falou, ia se levantar pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. A gente tem visto isso o tempo todo, gente. É uma busca pelo domínio, pelo poder, se utilizando das religiões. O denominacionalismo, o partidarismo religioso faz isso. Tem gente que se aproxima de você e pergunta, você é de qual igreja? Com a boca cheia, né? Na verdade, na maioria das vezes, lamentavelmente, essa pergunta a gente tem que entender de outra maneira. Então, as pessoas normalmente, quando perguntam isso, o interesse delas é uma guerra partidária, denominacional, pelo poder, pelo domínio, dominação religiosa, dominação. A minha placa, a minha igreja é a minha igreja. Né? E a gente precisa buscar no Espírito Santo cuidado para a gente não viver isso também. Atraído pelas luzes do presente século, pelo show, né, o que é visível, atraído por coisas exteriores, por movimentos, por campanhas, por um ethos religioso, denominacional, uma organização eclesiástica ali no seu ethos religioso. O povo, ele ama experiências. Ele ama avivamento de oba-oba. Ama se emocionar, se arrepiar. Rapaz, né? Esse pregador aí foi de arrepiar isso. Tem pregador que aprendeu isso, não é difícil de aprender. Se você quiser seguir o caminho do engano para levar as pessoas a um emocionalismo vazio, elas vão até sair achando, elogiando você, etc, tal, mas sem o amor à verdade. Sem o amor à verdade. Então é preciso nós não sermos como a grande maioria, o povo, que ama experiências, mas não ama a disciplina de sermos cooperadores nele, buscando nele forças para cooperarmos. Tudo vem dele, por ele e para ele. Então você precisa buscar nele forças para amar a verdade, não apenas amar, viver a verdade, para que ele traga a você ao lugar da disciplina. Esse é um princípio universal. Nós precisamos ser capacitados para viver a vontade dele. A palavra disciplina significa alinhamento. Que a gente consiga agir, a gente consiga operar o que ele quer que a gente opere. Não fique só admirando. Já é um bom passo. Eu já começo a ver muita gente aqui também falando assim, realmente eu entendo que o discipulado é algo bom, é necessário. Isso é um passo maravilhoso. Esse é o primeiro passo que eu tenho orado e já faz alguns anos, eu vou continuar orando e eu espero que vocês também estejam orando comigo. Mas o segundo passo é indispensável. Qual é o segundo passo? É o agir. É quando a gente vai colocar em prática. Por isso Paulo diz que ele opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Então vamos pedir a ele que nos dê a alegria, o regozijo de ver efetuarmos em nosso dia o sucesso irrestrito, incondicional, sem barreiras, do discipulado que ele tem sonhado para nós. E que será um avivamento do conhecimento. Porque o discipulado apostólico, eu estou terminando aqui com isso, porque eu queria trazer vocês a esse lugar de entendimento. O discipulado apostólico, gente, ele tem duas frentes. Ok? Uma frente é a frente do desenvolvimento humano. O verdadeiro desenvolvimento humano. Eu não estou aqui com humanismo, com sociologia, psicologia, querendo falar de finanças, nada disso não. Mas existe o verdadeiro desenvolvimento humano. Se você se desenvolve até que cheguemos à estatura do varão perfeito. Isso é desenvolvimento humano. E isso é para todas as áreas da nossa vida. A estatura do varão perfeito para todas as áreas. Vocês creem que a palavra tem direção para todas as áreas da vida de vocês? Quem crê? Diga amém. Amém. Quem não crê, diga misericórdia. Todo mundo crê? Aleluia. Amém. Então, essa direção, ela precisa ser aplicada. E é um papel vital, indispensável, crucial da igreja, nós sermos promotores disso.
Isso se chama discipulado. Não é só dar um empurrãozinho, não é um ensino, passar conteúdo, não. É ensinar a guardar. Ensinar a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. Então, quando a gente vai para a palavra, a gente vai encontrar desenvolvimento para todas as áreas da nossa vida. Pode ter certeza. Qualquer área que você imaginar aí no teu coração, não precisa nem falar. Eu mencionei aqui o exemplo de uma área a menos valiosa, financeira. Ela tem o seu valor. Ela tem o seu valor. Mais de 70% dos divórcios que acontecem nos Estados Unidos, eles fazem essas estimativas, essas pesquisas, né? Acontece por causa de problemas financeiros. Então, finança tem valor. Agora, é o menos valioso. Mas imagine, você ter a mente do varão perfeito e chegar na estatura do varão perfeito. Se entregar $10 a você e colocar você numa cidade totalmente adversa, com a estatura do varão chamado de Alcha. Se ele disser assim, você vai levantar X, você não vai levantar $1 milhão, não, você vai levantar 10 milhões. Você vai e levanta. Amém? Quem crê que a mente dele, a presença dele em nós é uma riqueza incomparavelmente maior do que se entregasse na sua mão agora uma caixa com $1 milhão, talvez ia ter gente que dizia assim, não, eu não quero conhecimento não, eu quero $1 milhão, me dá aí que eu vou botar no bolso. E era feita aquela família, que depois de pouco tempo ia voltar envergonhado, mais ainda, ia tirar a madeira da porta da casa, as casas em ruína, as roupas já, roupa de grife, mas tudo já rasgada. Então, que vergonha, né? Agora imagine isso na eternidade. Pessoas que só correram atrás dessas coisas. Então a nós, gente, é dado o poder e a riqueza, o tesouro maior, que é Yahshua. Yahshua é o tesouro maior de toda a criação. Amém? A Escritura nos apresenta ele, não estou inventando história aqui, como o tesouro. E ele foi dado à igreja. Está escrito isso lá em Efésios. O Pai deu o Filho, o deu para a igreja. Aleluia. Ele é suficiente para tudo. E ele faz a gente feliz. Então, eu estou com problema de relacionamento profissional. Se você for na palavra, na estatura do varão perfeito, ele vai trazer uma direção de vitória, de sucesso. Eu estou com problema na minha vida conjugal. Ele vai trazer uma direção. Mas está difícil de contornar esse problema. Ele vai mostrar. Quem crê? Amém? Estou com problema na minha vida, na orgânica, na minha saúde. Né? Você busca ele, a verdade, na palavra, tem direção para tudo isso. Tem direção. Pode ter certeza. Não, mas os médicos estão dizendo que não tem cura. Muito cuidado. Então a palavra, nós cremos na palavra do nosso Rei. Aleluia. Amém. E esse avivamento, ele vai acontecer com a igreja. Esse avivamento acontece quando a igreja ama a verdade. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti. A terra vai se encher do conhecimento da glória de Yahweh, como as águas cobrem o mar. Avivamento não é um movimento emocional, avivamento não é um movimento de transformação intelectual, mas ele é vida espiritual vivida. Vida na vida. Não é barulho, ele é clareza. Avivamento não começa com poder, ele começa com a doutrina da verdade. Não é doutrina de religião, de denominação, a doutrina da verdade. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Portanto, quem rejeita o conhecimento, rejeita o avivamento. E esse avivamento é um avivamento que a igreja, ela vai ser vista também, vai ser perseguida também. Porque a igreja, no deserto, ela vai fazer brotar o alimento. Vocês veem isso em Israel, por causa do conhecimento da palavra. Os israelitas. E isso foi dado sobremaneira, mais do que a nação de Israel, foi dado para a igreja. Entretanto, Satanás tem trazido muitos enganos para que a igreja fique embaralhada. A igreja fique confusa, sem ter clareza, ela fique perdida nesses joguinhos aí de apresentações, né, dos grandes players, que estão buscando a glória para si também, e as pessoas fiquem envolvidas nisso, e fiquem correndo atrás dessas coisas, e não amem a verdade. E quando a verdade for apresentada, as pessoas digam assim, não, mas não é isso que eu gosto, eu não me identifico com isso.
Nós não temos, gente, de ficar dizendo o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, o que é que eu me identifico, o que é que eu não me identifico. O que eu e você temos que fazer, se eu estiver errado, por favor, pelo sangue de Yahshua me diga. Mas o que eu e você tem que dizer é o que o meu rei quer que eu faça. É isso que eu preciso fazer. Amém? E amando a verdade, buscar isso. Buscar o querer e buscar o realizar nele. Porque é ele quem opera em vós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade, que opera poderosamente em nós. Aleluia. Então, esse modelo do avivamento apostólico, do discipulado, é esse movimento que faz com que a gente mergulhe em camadas, que a gente esteja perto um do outro, que a gente seja verdadeiro irmão. A gente já está vivendo isso aqui, de certo modo, mas discipulado é muito mais que isso. Paulo diz, sede meus imitadores, porque isso basta. É assim que está escrito? Sede meus imitadores, como eu sou de Yahshua Mashiach. Então, a finalidade é imitarmos a Yahshua. Mas o discipulado passa por vida na vida, por imitação. Por seguir passos, os passos de... Amém? E o nosso Pai levanta homens e mulheres, a igreja. Então, as mulheres vão ser discipuladas em todas as áreas. Aleluia! Eu estaria acompanhado de mulheres, de irmãs também para discipular mulheres. Tem coisas que eu não vou falar. Né? Os homens serão acompanhados? Serão. Okay? Será sempre 2 pessoas, pelo menos. Mas quem está discipulando também está sendo discipulado. Porque aqui a gente não vê uma via única. Sabe por quê? Porque à medida que você estiver crescendo na verdade, você também estará trazendo alimento e verdade para o crescimento até de quem te sustentou durante um tempo, o teu amadurecimento. Até que cheguemos à estatura do varão perfeito, deve ser o nosso objetivo e meta. E se não chegar? Não deu tempo para chegar, mas nós estávamos no caminho. O ruim é nós não estarmos no caminho que ele providenciou para que a gente viva. E ele deseja que a gente viva. Amém? Aleluia? Então, há um chamado de Al para nossa comunhão aqui. Um chamado dele. Ele tem um chamado. E a minha pergunta que eu faço a você agora, qual tem sido a sua resposta? Será que você tem buscado o amor à verdade, se levantado na palavra da verdade? Será que, eu costumo dizer, eu sou uma pessoa aqui aberta, viu gente? Por favor, pode me confrontar à luz da palavra. Porque nós não podemos nada contra a verdade, senão a favor dela. Se eu não tiver fundamento suficiente, eu vou dizer, você está com a verdade, que o meu fundamento não é suficiente. Pode ser que eu entenda que, apesar do que você disse, eu ainda tenho alguma coisa que preciso ter clareza para poder contrapor o que você está dizendo. Então eu vou dizer, me dê um tempo. Eu posso dizer que você está com a verdade, eu posso dizer, me dê um tempo, e eu posso também rejeitar e dizer, a verdade é essa, e vou apresentar a verdade. Mas a verdade é o que tem de prevalecer, não é a minha opinião, nem a opinião de ninguém, nem é um confronto de opiniões. Ok? É irmãos que estão mergulhando na verdade. Os homens de Al não devem ser dados a discussões insensatas e falatórios de palavras. Eu estou certo, você não tem nada. Então, as pessoas querem vencer às vezes com um golpe baixo. No bocão, né? Pode ver isso. Por isso que dizem que a religião não se discute, porque as pessoas partem para golpes baixos, para agressão, até para falar mal da pessoa, zombar da pessoa, contar piadinha. Então, o meio religioso é assim de piadinhas, com as denominações. É uma maneira de se impor o poder, de se dominar, mas não por amor à verdade. Então, quando nós brigamos pelas leis, né, a gente vai pela lei realmente que precisa ser, a gente não vai dar golpe baixo, a gente vai buscar a verdade. E não vai se sentir ferido, não vai se sentir magoado, mas pelo contrário, a gente vai se sentir amado. Repreende o justo, o sábio, e ele, teu amigo, será. Não repreenda o insensato, para que não se levante contra ti. Amém? Aleluia. Vamos ficar em pé. Um abraço forte a todos. Aleluia. Conto com as suas orações. Vamos viver esse avivamento. Bênçãos são multiplicadas na tua vida. Palavra do céu. Guarde isso no teu coração. Viva. Vem estar conosco. Receber mais da palavra e ser rico e poderosamente abençoado. Ok? Eu quero dizer a todos vocês que nós vamos viver esse avivamento. Aleluia. Amém.